quando você quiser começar, João. Ok. Vamos lá, então. Boa tarde, empresa. Essa é a minha proposta, a apresentação da minha proposta de candidatura para a vice-presidência de 2022.1. Aqui estão os meus dados. Atualmente sou consultor no CJ, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre algum ponto da minha proposta, vocês podem me chamar. Eu vou falar bem rápido aqui, porque o meu tempo está bem curto. A agenda dessa apresentação vai conter o histórico e motivação, a análise da atual gestão e os planos de ação e resultados esperados. Sendo assim, no histórico e motivação, eu entrei em engenharia elétrica na UFMG em 2017.2, só que foi um curso que me deixou bastante desmotivado assim, e em 2021.1 eu resolvi mudar para economia, condicionando essa mudança a participar da UCJ, a entrar e me tornar um empresário júnior. Sendo assim, eu fui aprovado no meu primeiro processo seletivo, eu fiz o treininho em 2021.2 e foi um processo de bastante aprendizado em curtos períodos de tempo. Eu também participei do CPA e eu gostei bastante também da experiência e da iniciativa Novos Membros, quando eu fui alocado, e essa iniciativa mudou bastante minha mentalidade com relação ao CJ, porque antes eu via muito um meio para eu me desenvolver, e depois da iniciativa eu percebi como o meu trabalho podia impactar as outras pessoas, eu achei isso bastante interessante. Fui alocado no Projeto M, e esse projeto desenvolveu bastante meu trabalho em equipe e meu relacionamento com o cliente, e surgiu essa oportunidade de me candidatar à vice-presidência, e eu considero essa uma ótima oportunidade para ajudar a empresa e, ao mesmo tempo, contribuir com a minha colaboração para o futuro do CJ. Partindo, então, para a análise da atual gestão, a bibliografia que eu usei para preparar tanto a análise quanto as soluções foram O Verdadeiro Poder, do Falcone, e o livro da CJ de 25 anos. Tratando agora dos indicadores estratégicos, eu preciso falar que eu vou ter que priorizar alguns indicadores que eu acho que são os mais problemáticos por causa do tempo mesmo, e indicadores que a gente pode estar atuando em cima nesse período de tempo. Dito isso, é o indicador de referência de mercado, que é o indicador que baliza a nossa visão. A métrica dele é o faturamento executado para a PJ com NPS promotor. A gente observa que ele não atingiu a meta em nenhum dos trimestres, sendo que no primeiro não teve meta, e muito diz respeito no primeiro trimestre a gente ter um baixo número de coletas, e no segundo uma grande porcentagem de projetos executados para a pessoa física e um elevado número de NPS neutros. Partindo agora para o foco estratégico de vivência de mercado, o indicador a ser priorizado é os projetos mentorados. Ele também não bateu a meta em nenhum trimestre, porém, a gente percebe uma evolução ao longo dos trimestres, e isso diz muito respeito ao foco maior do planejamento e à mobilização do time de projetos em procurar mentorias e aumentar a qualidade dos projetos. Também diz muito respeito à consequência, também diz muito respeito à procura pela presidência por novos parceiros para a mentoria, e o ponto que fez com que a meta não fosse batida dos principais foram a dificuldade de encontrar mentorias por serem setores muito específicos ou porque os parceiros já estavam alocados em e do objetivo estratégico de garantir a implementação logo da execução de soluções orientadas à meta. A gente tem um indicador de implementação que foi bem no segundo e no terceiro trimestre, e também diz respeito a uma boa consolidação do planejamento estratégico. No quarto semestre ele foi bem abaixo, o que mostra que a gente ainda tem uma oportunidade para crescer nesse sentido. As principais causas no quarto trimestre foram a falta de alinhamento com o cliente e a execução de projetos que não podem ser implementados, tipo marketing e EVE. Dentro do objetivo estratégico de fidelizar os clientes e ser reconhecido através da transformação de sociedades, o indicador de projetos transformadores ele foi também satisfatório ao longo de 2021, só alcançando a meta no quarto trimestre, e também isso diz muito respeito, e isso já é um indicador que historicamente costuma ir mal. E as principais causas também: falta de alinhamento com o cliente, dificuldade de implementação, construção de indicadores pouco pertinentes e problema com coletas. O indicador de cases apresentados ele está muito associado ao indicador de projetos transformadores, e, além disso, vale ressaltar que, durante 2021, os editais do MED foram muito voltados à inovação interna em vez de projetos para o mercado. Dentro do indicador da UFMG, e no objetivo do foco estratégico FMG e do objetivo estratégico impulsionar a imagem da OCJ por meio do protagonismo na fase e do meio acadêmico, a priorização foi do NPS de alunos, que teve um bom resultado comparado com a meta, uma meta que é pouco desafiadora e um resultado que pode ser que seja enviesado devido ao baixo número de respostas, apenas 72. E essa meta foi pouco desafiadora, mesmo considerando o resultado de 2020, que foi de menos 3%. Agora, dentro do objetivo estratégico de ser uma CJ diversa e garantir a inclusão dos membros, o indicador de diversidade ele não foi bem, muito devido ao somatório, de não ser atingido o somatório das metas individuais dos grupos minoritários. No primeiro semestre, disse muito a respeito do
indicador de LGBTQIA+, que não bateu a meta, e no segundo semestre, devido a uma grande evasão de mulheres da empresa que não foi reposta pelo trainee de 2021.2. Dentro do foco estratégico de inovação, a priorização foi ao respeito do indicador de novas soluções. Nele, a gente conseguiu bater as metas semestrais, mas ainda naquela reatividade histórica da OCJ frente à evolução de portfólio. Isso porque todas as demandas, todos os projetos executados foram solicitações dos clientes e não um desenvolvimento interno. Porém, o novo planejamento estratégico da rede, ele, um dos imperativos dele um dos focos de atuação, a questão da inovação para projetos, e esse é o ponto que é um imperativo para a gente se desenvolver mais, porque da forma como a gente está fazendo hoje ainda não é suficiente. Tendo em vista todos esses pontos, agora partindo para os planos de ação e para os resultados esperados, o primeiro ponto é a melhoria da imagem da UCJ frente aos alunos da FACE, e para isso eu proponho promover eventos presenciais em parceria com outras iniciativas que tratem de temas de diversidade, que relacionem eles com o trabalho, alinhados ao perfil do nosso trabalho mesmo. Então, mercado de trabalho, consultoria em gestão, e o resultado esperado é o melhor posicionamento da empresa e, consequentemente, aumentando o número de inscritos nos processos seletivos. Depois, o foco na implementação. Eu proponho que aumente-se o número de dias para implementação durante o planejamento dos projetos, ao mesmo tempo em que se reprecifique a etapa contando com o menor número de horas diárias durante o planejamento. De resultado esperado, eu acho que está muito associado à possibilidade de fazer projetos com mais qualidade, transformando a realidade dos clientes e, consequentemente, podendo enviar e apresentar mais cases no MED também. Agora, que diz respeito à inovação de portfólio de soluções, desenvolver as nossas novas soluções ativamente a partir das dores do mercado e a partir das nossas soluções que nós fazemos e adaptá-las. Licença, João. Tempo finalizado. Então, agora eu vou pedir para você parar de compartilhar sua tela e a gente vai passar para as perguntas do conselho e da diretoria. Então, vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Então, você vai ter 30 segundos para ler cada uma das perguntas e 2 minutos para responder. Tudo bem? Ok. Então, perguntas do conselho. A gente vai começar com as perguntas do conselho administrativo. Primeira pergunta do conselho. Responda. As principais diferenças entre o indicador de projetos metrificados e o indicador de projetos orientados à meta é o fato de que o projetos metrificados contava com a metrificação ao longo de todo o projeto, assim. Então, no fim do projeto, percebia-se, né, se o projeto seria metrificado ou não, e aí, a partir disso, contava ou não para o indicador. O indicador de projetos orientados à meta, ele considera que os projetos devem ser os projetos devem ser metrificados até a finalização da imersão, contando com métrica, né, para o indicador, com apenas métrica para o indicador atualmente. Qual a mudança no método de coleta do indicador de projetos implementados? Bom, essa pergunta eu não sei e consequentemente, o que motivou essa mudança no método de coleta também não. Ok. Então, vamos para a segunda pergunta do conselho. Responda.
Ok, explicite onde esse processo ainda pode ser otimizado. O indicador de projetos transformadores, eu acho que está muito associado também ao ponto que eu trouxe na minha proposta, que é o de implementação. Então, a partir do momento que a gente consegue implementar melhor com maior qualidade no projeto, ele tem mais chance de ser transformador. E, a partir disso, também, indicadores mais precisos, mais pertinentes, melhorar a coleta também, a coleta dos indicadores, né, da metrificação após o projeto, e um alinhamento maior da equipe de execução junto com o cliente ao longo do projeto. Como a presidência pode colaborar diretamente para que esse indicador tenha melhores resultados, eu diria que é exatamente por esse ponto de focar no foco da implementação junto com o alinhamento junto com projetos de a questão de indicadores mais precisos e de implementação. Qual foi o resultado de cases apresentados no ano passado? Bom, nós tivemos um case apresentado no quarto trimestre, que foi para o EAMEG. Ele não bateu as metas por dois motivos que eu já tratei na minha análise, que foram o MEG muito voltado à inovação interna e poucos projetos transformadores. Quais devem ser as principais ações da presidência nesse semestre para que volte a ter cases apresentados em eventos médios? Eu acho que é um mapeamento de como que vai se dar durante esse ano a questão dos editais. Então, qual que vai ser o foco? Eu diria que pelo foco do pé da rede atual, a inovação vai ser nessa questão. Então, se nós desenvolvemos soluções inovadoras e a partir disso projetos transformadores, a gente tem mais chance de apresentar cases durante esse ano. Então, vamos para a terceira pergunta do conselho. Responda. Bom, essa pergunta também eu não vou saber ao certo responder, porque essa não foi, a célula DMFI não foi uma das prioridades na minha análise. Ok. Então, vamos passar agora para perguntas da diretoria executiva. Também 30 segundos para ler cada pergunta e 2 minutos de resposta. Primeira pergunta da diretoria. Responda. Os critérios contabilizados, cobrados para o cálculo de tal indicador são ele é o NPS, o faturamento executado para PJ com NPS promotor. Então, os critérios são o número de coletas, sendo para pessoa jurídica, então tem que ser projetos que possam ser implementados, e além disso, ele tem que ser um NPS promotor, ele tem que ser um NPS promotor no caso, como eu tinha trazido na minha análise. Tomando os resultados do indicador no primeiro trimestre, quais foram os fatores que impediram? Bom, os fatores que impediram foram aqueles que eu trouxe mesmo. Então, falta de alinhamento com o cliente em alguns pontos que fizeram que a gente não conseguisse transformar NPS em execução a NPS pós-execução, NPS em execução que foram neutros em NPS pós-execução que fossem promotores. Outros pontos também foram dificuldades em implementação, dificuldades em criar indicadores bastante pertinentes e problemas de coleta também, principalmente no primeiro semestre. Quais são as ações que devem ser tomadas para que o CJ garanta o alcance da nossa visão? Bom, essas ações eu acho que são têm que ser tomadas a partir desses problemas identificados, ou seja, criar indicadores mais pertinentes, trazer
aumentar o número de coletas, né? Isso tem que ser um foco prioritário e sempre conseguir transformar os indicadores os NPS em execução, que foram neutros, em NPS pós-execução promotores. Ok. Então, vamos passar para a segunda pergunta da diretoria. Se quiser responder, já. Ok. Quais foram os principais ganhos neste último ano? Eu acho que os ganhos eles são muito relacionados ao foco estratégico de vivência de mercado e ao foco estratégico de implementação, porque o foco, desde a consolidação do planejamento desse PE vigente, né, e com o foco maior em, por exemplo, orientar projetos, então as orientações elas passaram a ser em só momentos críticos e passaram a ser mais recorrentes. A questão como eu disse, da mentoria, que mesmo não batendo as metas, teve um avanço relevante ao longo dos trimestres, ao longo do ano, e principalmente eu acho também o indicador de conhecimento agregado, que foi um grande fator de melhoria para o CJ ao longo de 2020, né? Dentro de implementação, eu diria que esse foco também maior na implementação de projetos e na mudança do indicador, né, de projetos metrificados para projetos orientados à meta com uma metrificação pronta antes da finalização da imersão, isso fez com que os projetos possam ser pensando na meta, a gente pode pensar em problemas e soluções para atingir essa meta. E o que ainda não alcançamos e como devemos mudar nossos esforços, eu acho que muito está relacionado ao foco estratégico de UFMG, então melhorar o NPS dos professores, melhorar o número de inscritos no processo seletivo e melhorar melhorar a retenção de diversidade e a questão da diversidade na empresa, que foram indicadores que também não foram bem no ano passado. Sim. E agora a gente já está a última pergunta do conselho. Ó, a terceira pergunta da diretoria. Responda. Bom, como houve o desdobramento dos objetivos estratégicos, então esse desdobramento foi a questão de a partir de macrotópicos e diminuindo, então, a questão de a gente ter uma visão que representa onde a gente quer chegar pelos próximos 3 anos, e a partir disso a definição de focos estratégicos, e a partir disso de objetivos estratégicos. Como nosso planejamento pode ser considerado um plano estratégico, tático ou operacional? Eu diria que, principalmente estratégico e tático, no sentido que no plano, né, no nível estratégico, está muito bem definido, a estratégia ainda é muito concentrada, né, nesse nível estratégico, mas no nível tático também, a empresa, os gerentes, enfim, eles têm conhecimento e têm, né, eles sabem da importância do seu papel na questão do batimento das metas dos objetivos estabelecidos. Todos os membros participam ativamente da execução da estratégia? Eu acho que não. Isso porque vai muito do engajamento também. Assim, na verdade, todos participam da execução da estratégia, sim, porque conhecimento, por exemplo, indicadores como conhecimento agregado, que depende orientação e, por exemplo, mentoria, que depende ativamente do papel do consultor, por exemplo. Isso sim, mas eu acho que não há tanto engajamento assim na empresa para atingir esses objetivos, até por uma questão de desconhecimento ainda existente da estratégia, que é um assunto complicado que não costuma gerar tanto engajamento nos membros. Como nós podemos garantir na prática que a nova estratégia está sendo desdobrada? Eu acho que é muito relacionar com as metas que nós estabelecemos. Então, por exemplo, o plano ENERGI. A partir das metas que nós estabelecemos para esse plano, e relacionados com a nossa estratégia, a gente pode pensar em pontos que
que relacionem a meta com os indicadores e as métricas e os papéis de Tempo todos os membros. finalizado, candidato. Então, agora a gente vai parar de compartilhar aqui a minha tela e a gente vai passar para perguntas das pessoas que estão presentes. Então, passando primeiro conselho, diretoria, depois gerência, depois consultores e assim a gente retorna. Um período de 35 minutos de tempo de resposta. E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela com o cronômetro. Todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, beleza. Membros da diretoria, conselho que estiverem presentes, quiserem, podem levantar a mão. Pode falar, Hugo. Show. A minha pergunta é, considerando que hoje em dia, né, as funções do ADM-FIM passaram a ser agora, né, da presidência e da vice-presidência, então não existe mais uma célula de ADM-FIM na UCJ. Eu queria saber quais ações que relacionadas, né, ao planejamento financeiro da UCJ você considera que devem ser utilizadas, devem ser tomadas como ação por diretoria e empresa de uma maneira geral, para a gente garantir que a gente vai ter o melhor retorno possível para o presencial, tanto o modelo híbrido quanto o presencial 100%, também garantindo que a gente vai ter um controle eficiente, sem deixar o CJ ter aí prejuízos e sair com uma visão financeira negativa. Pode começar? Bom, eu acho que vai muito em questão de adaptação, de diferença, né, entre o modelo híbrido e do modelo presencial, do modelo remoto e do modelo presencial. Então, indicadores, por exemplo, como sustentabilidade financeira, eles terão outro significado, porque realmente a empresa ela tende a gastar muito mais no ambiente presencial. Nesse sentido, eu acho também que a questão do planejamento financeiro, as previsões feitas, né, mês a mês, dentro de um contexto semestral, o ponto de elas serem feitas mês a mês com base no resultado do mês anterior, acho que isso é prejudicial num ponto em que representa pouco, só dentro daquele contexto ali, e a gente não consegue ver tanto uma visão macro. Então, a partir disso, eu acho que também a gente deve engajar os membros a continuarem realizando cursos assim, porque esse indicador ele foi mal, por exemplo, o indicador de gastos planejados sobre gastos executados sobre gastos planejados, mas eu acho que a gente vai poder gerar mais valor nisso a partir do momento em que nós conseguirmos, por exemplo, a gente não vai precisar mais ficar o dia inteiro em frente à tela do computador e, a partir disso, eu acho que os membros vão se engajar mais em realizar cursos, por exemplo. Você tem algum comentário a fazer? Então, eu vou fazer a minha pergunta agora. Parabéns, João, pela sua proposta, pela sua candidatura também. Eu queria entender um pouco mais sobre como que você, igual você falou, ter na sua proposta, tipo, pretende ter planos de ação a partir do momento que a gente tiver novos resultados de retenção de membros. E eu queria saber se teria alguma coisa mais presente agora, independente de ser presencial ou não, para a gente poder manter os nossos membros por mais tempo. Ok, sim. Eu acho que, bom, para começar, eu só vou justificar um pouquinho o porquê dessa escolha, eu acho que as causas raízes, elas são muito diferentes na geração de valor de um membro no CJ, no ambiente remoto e no ambiente presencial. Então, no presencial, a gente vai ter acesso realmente a um convívio diário, a um relacionamento maior de membros que tendem a fazer com que os membros fiquem por mais tempo na empresa, mas, por outro lado, também tem uma questão talvez de questão de diversidade, que está muito associada à dificuldade que alguns grupos minoritários podem ter, muito relacionado à renda, assim, né, no ambiente presencial mesmo. Com relação a isso, acho que, a partir desse momento que nós estamos agora, um ponto que eu acho que é muito interessante de se manter, assim, é a questão da possibilidade de se poder executar projetos no nosso CJ de forma híbrida, de forma que isso não impacte tanto, tá, a questão da retenção de diversidade na empresa, não impacte tanto, assim, porque aí não vai precisar do membro ir todo dia lá no CJ e, consequentemente, gastar com isso, né? Então, gastar com essa ida na faculdade e ficar mais tempo no CJ. Eu acho que esses são os principais pontos. Atualmente, outro ponto que eu acho que seria interessante se considerar é a questão do comitê de
de investimentos. Eu acho que essa é uma geração de valor que muitos membros têm na empresa e eu acho que a gente não está tratando disso atualmente e eu acho que é uma nova geração de valor que pode fazer com que os membros fiquem mais tempo na empresa. Ok. Então, membros da gerência que tiverem perguntas podem levantar a mão. Diogo, pode perguntar. Boa tarde, João. Parabéns aí pela candidatura, pela proposta. Eu queria perguntar um pouquinho mais relacionado ao DEMFIN, já que é uma incumbência agora da vice-presidência da presidência. Então, dado o nosso atual preço da hora, e pensando no indicador do preço da hora que foi batido apenas uma vez no semestre passado, gostaria de saber qual que é a sua opinião, se a meta atual de preço da hora faz sentido, se a gente deve continuar buscando elevá-la, ou se a gente atingiu um teto, como que a gente pode proceder isso. Também pensando cenários atuais, que a gente tem pouca venda de projetos, se faz sentido baixá-la. Boa tarde, Diogo, obrigado. Bom, eu acho que realmente esse tem sido um problema sistêmico, né? Um problema bem relacionado a projetos, assim, dessa dificuldade de vender com essa hora tão cara, já que alguns projetos atualmente eles saem por um preço muito maior do que saíram. Eu acho que faz sentido a hora ter subido dessa forma. Foi um fator que aumentou nosso faturamento durante o ano passado e que estavam bem relacionados às metas daquele momento, mas eu acho que sim, a gente precisa ter um teto. Eu acho que nesse contexto que a gente está agora, abaixar a hora para vender projetos, caso não haja outra alternativa relacionada a vendas, é uma opção viável que se deve fazer, muito em função mesmo de que se não tiver membro alocado, a gente não vai conseguir desenvolvê-los, a gente não vai estar cumprindo com a nossa missão. Por outro lado, eu acho também que a gente pode oferecer no mercado, né, as mesmas soluções por preços diferentes, dependendo, né, do contexto, assim, da propensão a pagar do cliente. Então, eu acho que, sim, em suma, é isso. Eu acho que a gente precisa ter um teto. Essa meta não foi batida. Eu acho que, da forma como está hoje, estabelecido hoje, em um momento em que as vendas estão mais altas, eu acho plenamente aceitável. E a partir do momento em que a gente não conseguir tomar as ações necessárias, que as ações que a gente tome relacionadas a vendas, elas não surtam efeito, que a gente deve sim baixar a hora para conseguir vender mais projetos e, consequentemente, alocar os membros e desenvolver-os. Gabriel. Oi, João, boa tarde. Parabéns pela sua candidatura. A minha pergunta vai um pouquinho no sentido da pergunta da Gigi também, em relação à saída, né, de membros, e essa é uma realidade que a gente, infelizmente, pode enfrentar, especialmente com relação a esse retorno presencial, né, muitas pessoas vão precisar procurar estágios, né, por questões enfim, de se sustentar aqui em Belo Horizonte. E eu queria ver com você como que você pensa a melhor forma da gente gerar valor na empresa para evitar, né, para minimizar um pouco essa saída de membros da nossa empresa e que com certeza vai afetar aí todos os indicadores que a gente tem em relação a isso. Boa tarde, Gabriel. Obrigado. Bom, com relação a essa retenção, eu acho que essa geração de valor que você falou faz muito sentido e eu acho que a gente tem alguns pontos para atuar em cima disso. O primeiro, de fato, eu acho que é promover essa maior relação entre os membros nesse contexto presencial, que já deve acontecer naturalmente. Esse sempre foi um dos grandes drivers de valor da UCJ e eu acho que, né, durante o período presencial, antes da pandemia, e que eu acho que a gente deve manter isso, a gente deve impulsionar bastante isso. E outro ponto que eu acho que considero muito importante é a questão do MED, sabe? Eu acho que a gente deve muito engajar os membros no MED, realmente, como eu posso dizer, apresentar cases, enviar os membros para apresentarem esses cases a partir dos projetos que eles executem, porque esse também é um grande driver de valor que a gente pode ter com membros desenvolvendo as novas habilidades, fazendo networking, construindo amizades, enfim, também com esse relacionamento, né, que o MED inteiro proporciona, e estabelecer muito, a partir disso, de desdobramento de meta mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem uma meta estabelecida e que as lideranças, no caso, consigam engajar os membros a alcançar essas metas, nós podemos, sim, e serem recompensados por isso, né, depois, com o comparecimento nesses eventos e retomando hits antigos que o CJ possuía. Eu acho que dessa forma é possível, sim, gerar mais valor nesse quesito de retenção mesmo de membros. Samuel.
Show. Antes de mais nada, parabéns, João. Eu gostaria de saber, se possível, você me falasse um pouco sobre as diversidades no CJ. Hoje a gente tem que, isso é um tópico que a gente tem que debater mais, conversar mais. Eu gostaria de saber um pouco de você, como que elas assim, estão se comportando. Hoje adianto que não estão indo tão bem e que, se possível, você justificasse o porquê delas não estar indo bem. Eu vi que você, dentro da sua proposta, você abordou uma mentoria para mulheres, mas quando a gente olha para raízes, para o diverso, a gente tem também problemas relacionados a esses outros grupos. Aí, se você puder falar um pouco e relacionar o marketing RH na interface desde recrutamento ao processo, o que você pensou mais sobre isso? Obrigado. Boa tarde, Samuel. Obrigado. Bom, essa questão eu acho que está bem separado realmente como que a gente pode recrutar as pessoas e como que a gente pode retê-las na empresa. Então, primeiro eu vou falar da questão do recrutamento. Eu acho que está associado a 2 pontos que eu trouxe na minha proposta. O primeiro é o ponto de promover eventos relacionados a isso na face. Então, seria, no caso, essa interface marketing-presidência, na verdade, desse momento. Então, promovendo esses eventos com essa temática, nós conseguimos mudar essa visão que a UCJ tinha muito no passado, em 2020, de 2020 para trás, assim, de uma empresa elitista, e engajar esses membros que não conhecem muito bem o que a gente faz, devido a essa temporalidade mesmo que a gente ficou afastado do convívio diário. E, a partir disso, também tem a mentoria para mulheres que eu propus, que está muito relacionada à evasão que as mulheres tiveram da empresa no segundo semestre, que não foi reposta. Bom, quanto a isso, a minha proposição era fazer uma mentoria para que as mulheres consigam se espelhar nas lideranças que a gente tem na empresa e conhecer melhor a empresa a partir disso. E agora, tratando um pouquinho da questão da retenção, é muito relacionado à geração de valor que a gente dá a esses grupos minoritários. Então, nesse ponto de vista, a questão de renda é um grande problema, sempre foi, e a questão de geração de valor mesmo associado ao fato de a CJ não ter mais o que entregar para aquela pessoa depois de certo tempo. Então, eu acho que nosso foco de atuação tem que ser a partir disso também. Tem que finalizar. Léo? Boa tarde, João. Parabéns pela proposta. Minha pergunta está relacionada à cultura. Eu vi que você falou muito na sua proposta sobre planejamento estratégico, mas eu queria ver um pouco mais a abordagem com relação à cultura, que atualmente está acontecendo na cultura do CJ, uma análise de como que ela... E você acha que isso tem alguma ligação com cargos de liderança e como fazer que não tenham mais cargos vacantes no futuro? Boa tarde, Léo. Obrigado. Bom, esse ponto realmente eu acho que eu trouxe mais de uma forma indireta na minha proposta, né? Porque eu trouxe, por exemplo, a questão da implementação e outras questões que foram cultura, que foram trazidas no CJ a partir do planejamento estratégico, mas tratando então como que eu vejo a cultura hoje no CJ, tem a questão realmente da vacância de cargos de liderança, que está muito associada à dificuldade que nós temos em gerar liderança na empresa, que também está muito associado ao fato de 2 anos de pandemia, no momento em que as pessoas já estão bastante cansadas, e é uma questão de geração de valor realmente a curto prazo, assim, na empresa, que nós temos no primeiro momento, depois ali no trainee, então os consultores, eles realizam os primeiros projetos e com o tempo eles percebem que a empresa ela não já está se desenvolvendo tanto ele a partir desse momento. Nesse sentido, eu acho que um dos pontos que a gente pode atuar em cima numa volta presencial é muito trazer as pessoas que foram muito destaque, aproximar bastante aos centros CJs do passado que tiveram bastante destaque. Então, por exemplo, as gerações de 2015 e 2016, que foram quando a OCJ foi alto impacto, a geração de 2019, que foi quando a OCJ conseguiu faturamento de $500 mil, atuando perto dessas pessoas e percebendo como que elas conseguiram esses grandes feitos, eu acho que a gente pode sim gerar mais valor por mais tempo também, atrelado às metas. Tempo finalizado, João. Então, Paulo? Boa tarde, João. Parabéns pela candidatura, pela proposta. Eu queria comentar um pouco aqui sobre inovação, né? É uma demanda aí do MEG, é um foco estratégico da nossa empresa também. E pensando que você trouxe aí ela também como uma proposta, né? Eu gostaria de entender um pouco de quais você acredita serem os caminhos para que a gente possa identificar no mercado dores, oportunidades também
e como que a gente pode tentar implementar essas novas soluções sem que haja perda de qualidade, sem que a OCJ perca essa sua referência no mercado. Ok, boa tarde, Paulo, obrigado. Bom, com relação a isso, eu acho que o caminho é realmente a inteligência de mercado, assim, então identificar as dores do mercado, e isso vai ser muito importante, né? Interface entre marketing e projetos para isso. Nesse sentido, eu acho que a mudança dos indicadores estratégicos, né, de presença institucional no mercado e de presença digital, que se tornaram operacionais no sentido realmente de mapear a partir deles as demandas, né, que o mercado apresenta, elas são benéficas e acho que esse é um caminho que a gente deve seguir mais para essa direção e a gente pode aplicar outras ferramentas também no sentido de atender, não, na verdade, identificar essas demandas do mercado. Agora, sobre o segundo ponto, sobre como trazer essas né, soluções inovadoras sem perda de qualidade, eu acho que é um processo bastante, assim, exige bastante esforço também, está muito relacionado a testes, de fato, a identificar onde a gente pode, quais soluções a gente pode adaptar já do nosso portfólio atual, quais soluções que a gente não pode, e fazer bench com outros EJs também, que se destacam nesse sentido, que estão com soluções inovadoras, para perceber como eles estão atuando nesse sentido, sabe? Acho que esse é um período que vai ter que ser de bastantes testes para que a gente consiga alinhar toda também a nossa vontade, né? Tipo, nos nossos objetivos, com a qualidade que você falou que não pode se perder. Boa. Consultores que tiverem perguntas podem levantar a mão. Adriano, pode perguntar. Boa tarde, João. Primeiramente, parabéns pela proposta, apresentação e candidatura. A minha pergunta vai muito voltada para a aproximação do MEG, que você trouxe aí tanto na apresentação quanto na sua proposta, mas eu senti falta de um plano de ação, né? A gente teve apenas um case apresentado no ano passado, né, que foi aquele do EAMEG, apesar de termos, por exemplo, batido meta de projetos transformadores no último semestre, né? Então, eu queria saber como que você pretende contornar essa questão e conseguir trazer realmente ao CJ para esses eventos, né? Boa tarde, Adriano, obrigado. Bom, eu acho que essa questão que você tocou, acho que ela tem várias perspectivas que a gente pode atuar, mas direcionando mais a questão de cases mesmo. Eu acho que o ponto, se a gente conseguir implementar nossos projetos e mentorá-los com maior frequência, que são pontos que eu toquei na minha proposta, a gente vai conseguir aumentar a qualidade e a complexidade dos projetos. A partir disso, a gente deve transformar a realidade dos nossos clientes. Então, a partir disso, a questão dos projetos transformadores, que é um problema já sistêmico histórico da empresa, é um indicador que deve subir seu desempenho. A partir disso, também deve ser feito um mapeamento para o que o MEG pretende para esse ano de 2021, ou seja, quais serão os focos de atuação? Se o ano passado foi muito voltado para a inovação interna, onde vai ser em 2021? É provável que seja muito voltado à inovação de soluções mesmo para o mercado, dado que esse é um dos focos, né, como eu falei na minha apresentação, que esse é um dos focos do MEG atualmente. Então, é nesse sentido. Agora, tocando a aproximação do MEG por outra ótica, eu acho que, sim, também, bom, tem a questão de mapear, que nem eu falei, perdão, me perdi aqui, mas voltando, a perspectiva que eu queria trazer era a questão de liderança, o exemplo pela liderança, então, membros de liderança da empresa em cargos médios. Davi? Valeu. Boa tarde, João. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pela candidatura e pela proposta. Minha questão seria mais a respeito da visão dos alunos da UFMG em relação ao CJ. A gente viu que, falando um pouquinho mais especificamente de um indicador que seria o NPS de alunos, a gente viu que está batendo essa meta, mas como você propriamente disse lá na sua proposta, falou que a meta está um pouquinho abaixo do ideal, que eu também concordo. E, além disso, o que você acha de avaliações de membros da UCJ continuarem valendo para esse tipo de coleta, uma vez que, por terem poucas coletas, essa porcentagem da UCJ nesse resultado pode enviesar em muito o resultado do indicador, uma vez que acredito eu que na última proposta teve mais ou menos 72 coletas de respostas, sendo que da UCJ tinha mais ou menos 15.
Então, como você acha nesse indicador que a gente pode melhorar para trazer um resultado mais condizente com a realidade? Olha, Davi, esse é um ponto realmente que pode dar bastante viés ao indicador a partir do momento em que ele tem poucas respostas. Eu acho que eu consideraria sim tirar, então, a questão dos membros da OCJ da métrica do indicador, de forma que fique mais claro realmente a percepção que a face, tirando a própria OCJ tem, né? Então, não a visão que a OCJ tem dela mesma, mas sim a visão que a face, né, de quem está de fora desse ecossistema tem sobre a nossa empresa, assim, de fato. Então, eu acho que por aí, e outro motivo que eu acho que é bastante interessante também é tentar engajar mais a partir também desses pontos que eu trouxe, de mudar a percepção, ser mais protagonista na face, e mudar a percepção dos alunos frente ao CJ, tentar gerar mais engajamento neles em responder esses formulários de NPS, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, uma análise mais específica mesmo a partir dos resultados obtidos. Pedro? Boa tarde, João. Parabéns pela apresentação, pela candidatura. Eu vou voltar um pouco na pergunta que o Hugo fez. Você comentou sobre a situação do ADM Fin, fazendo uma análise das entradas mensais e essas coisas. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, que ficou um pouco embaçado para mim, porque ainda mais que você comentou que não fez uma análise tão grande assim do ADM Fin, sendo que agora não existe mais essa célula. Acho que seria importante você esclarecer um pouco mais isso para a gente. Ok, boa tarde, Pedro. Bom, nesse ponto, é o seguinte, o planejamento estratégico, planejamento financeiro, ele é feito com base, né, nas entradas e nas saídas do semestre. A partir disso, na questão de receita das entradas, ele como eu posso dizer, esse planejamento, essas provisões de entradas, elas são refeitas mês a mês com base no mês anterior. Então, como o planejamento financeiro ele é dividido em 3 cenários, otimista, pessimista e ideal, assim, o cenário da média, né, da questão, a partir, então, se o cenário otimista é o 100% das metas estabelecidas, o cenário do meio é o cenário de 80% e o outro cenário, o cenário pessimista é de 60%. A partir do desempenho que a empresa teve no mês a mês ali, as previsões esperadas para o mês seguinte, elas são feitas com base apenas no mês atual. Então, por exemplo, se em janeiro o resultado foi otimista, o de fevereiro, não, na verdade, por exemplo, se de fevereiro foi otimista, o de março vai ser otimista também, na expectativa. Então, caso a expectativa não seja cumprida, se for um cenário pessimista, para o mês de abril, o cenário vai ser pessimista também. Dessa forma, a gente não consegue fazer uma análise tão aprofundada assim do conjunto como um todo, entendeu? Então, uma das coisas que a gente pode fazer nesse sentido é fazer essa análise a partir de resultados do trimestre anterior e não do mês anterior. Tempo finalizado. Antônio? Johnny, você falou, quando você foi falar do indicador orientados à meta, eu acho, mas se eu estiver errado, você me corrige depois, que os indicadores que a gente faz são pouco convenientes. E eu queria saber por que você acha isso, e a própria metodologia que a gente usa da BEM, e como que a gente pode fazer para melhorar. Olha, boa tarde, Antônio. Bom, esse é um ponto porque eu acredito que esse indicador, eles não são tão pertinentes, eles não conseguem ser tão pertinentes assim, por uma falta de alinhamento mesmo, de expectativa com os clientes. Então, se eles são feitos num período muito inicial ali da imersão, de forma como a gente não consegue entender ainda a totalidade do problema da nossa solução, né, dos problemas que a empresa possui, do projeto, eles podem ter um resultado depois, na frente, muito distante do que era esperado tanto pelo cliente quanto pelo projeto. Então, eu diria que é por aí. Então, o meu plano de ação para mitigar esse problema, eu acho que seria realmente promover um maior alinhamento e um maior entendimento desde o início do projeto quanto à metrificação. Então, para que o cliente entenda de fato e participe até da questão e valide, né, os indicadores, eu acho que é muito importante gerar muito valor na metrificação no momento mais possível, no momento inicial, mais assim, né,
no momento mais inicial do projeto possível, de forma com que ele já consiga ver valor na questão dos resultados que a gente vai alcançar depois. De forma que, a partir disso, a gente consiga, sim, identificar melhor os problemas e propor os indicadores mais precisos. Então você propõe que a gente mude para colocar os indicadores, no caso, depois da imersão? Não. A construção dos indicadores, com certeza, ela tem que ser até a finalização da imersão, mas talvez no momento mais tardio da imersão, sendo que antes desse período o indicador que a equipe consiga gerar valor suficiente na questão da metrificação mesmo. Tempo finalizado. Então, agora, mais algum consultor tem perguntas? A gente passar para uma nova rodada. Membros da diretoria, conselho que estiverem presentes, tiverem perguntas, podem levantar a mão. Pode perguntar, Hugo. A minha pergunta vai agora com relação à missão do OCJ, João. E eu queria saber, com base, né, no que você estudou, para você hoje, como que a gente mensura a nossa missão e se a gente está alcançando o resultado dela. E se a gente não alcançar, quais ações que você acha que a gente deve tomar enquanto empresa para a gente atingir a nossa missão? Bom, a missão do CJ, então, sendo uma incubadora de talentos, eu acredito que isso está muito relacionado realmente ao planejamento estratégico que a gente está presente. Então, a partir do momento que, na nossa visão, executar, né, ser referência no mercado a partir da implementação de soluções diferenciadas, a gente está conseguindo desenvolver os membros e, portanto, incubar, de fato, os talentos a partir dessa percepção. Eu acho que, dessa forma, eu acho que o nosso planejamento estratégico ele é construído de uma forma bastante de macro para micro mesmo, sendo que essas etapas de micro, então, desde os objetivos estratégicos, dos indicadores, dos focos estratégicos, e a partir disso, a questão do indicador da visão mesmo, né, de referência de mercado, a gente consiga poder mensurar de fato, a partir desses indicadores, o desempenho que a gente está tendo em si, de fato, uma incubadora de talentos. Caso a gente não consiga, caso esses resultados não sejam satisfatórios, eu acho que o objetivo realmente é priorizar os indicadores que estão sendo mais problemáticos e tomar planos de ação a partir disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Hugo. Você citou o indicador de referência de mercado. Ele, na verdade, mensura a nossa visão e não a missão. Sim, mas a visão... Você mensura a nossa missão? De forma dos indicadores, eu desconheço. Tempo finalizado, João. Eu vou fazer minha pergunta aqui, então. João, eu queria saber um pouco sobre como que você avalia tanto o programa de mentoria, que a gente já tem alguns semestres que ele acontece, como que você avalia esse programa em comparação também a iniciativa de novos membros que você participou, e o que você vê que a gente pode melhorar tanto para o programa quanto para o encontro de mulheres também, que foi uma das propostas que você trouxe na sua candidatura. Gi, então, eu acho que o programa de mentoria, né, eu acho que ele gerou bastante valor assim, para a empresa, de forma como que a gente conseguiu melhorar nesses indicadores de questão de diversidade. Eu acho que isso é muito válido e, a partir, né, realmente dos meus estudos na iniciativa Novos Membros, eu acredito que há pouco a se melhorar, assim, principalmente na questão do que foi tratado dos nossos... que a gente rodou um formulário na empresa para mensurar como estava a opinião de quem participava, né, de quem participou da mentoria durante o processo seletivo, de qual era a visão dessas pessoas sobre o processo, e a resposta o feedback foi muito positivo, de forma que a gente conseguiu, de fato, perceber que todo esse processo está muito bem estabelecido. Um ponto que foi tratado é a questão de, talvez, uma abordagem que talvez não leve em consideração algum tipo de menosprezo com os membros diversos que estão participando, com os membros não, né, com os candidatos diversos que estão participando da mentoria. Eu acho que um ponto que, sim, a se levar em consideração é essa abordagem, né? Então, daqui para frente, como foi estabelecido na iniciativa, pensar mais em como que a gente pode tornar essa abordagem um pouquinho menos assistencialista
talvez, né, mais voltada para de fato geração de confiança para os candidatos que vão entrar na empresa depois. Obrigada. Membros da gerência que tiverem dúvidas podem levantar a mão. Gabriel? Bom, eu vou continuar nessa pegada aí sobre diversidade e programa de mentoria. Você citou que o programa de mentoria, né, alavancou um pouco aí a nossa chegada de membros diversos para a empresa, mas atualmente, aparentemente não está sendo suficiente, porque nós não estamos tendo um número satisfatório de membros diversos, como você mesmo trouxe na sua proposta, né, e quando você falou da análise dos indicadores. Então, eu queria ver com você o que você acha que está faltando, por que a gente não está atingindo, né, esse número e qual a relação disso com possíveis falhas no programa de mentoria. Bacana, Guedes. Eu acho que o ponto vem desde o recrutamento mesmo e participando da iniciativa Novos Membros, a gente percebeu que a divulgação da mentoria ela não é feita da forma correta, de forma como que um potencial candidato ali que pode entrar no processo seletivo, ele talvez não saiba dessa mentoria e se sinta um pouco desmotivado a participar do processo seletivo, a entrar no CJ. Então, a partir do momento que a gente consegue divulgar durante o recrutamento a existência de todo o processo de mentoria, tanto né, já que estão estabelecidos para FUNPistas, para pretos e pardos e para LGBTQIA+, quanto para as mulheres, que é o que eu proponho que seja reestruturado, né, num ambiente presencial e contando com uma reunião que essa né, porque a proposta era essa desde a iniciativa Novos Membros, fazer uma reunião com as mulheres, então que ela seja bem diferente da mentoria de fato que já acontece com os outros grupos diversos. Eu acho que isso resolveria parte do problema. E eu acho que a outra parte mesmo está muito voltada ao marketing que a gente faz para a face e está muito associado isso também ao ponto que eu toquei na minha proposta de realizar eventos diversos e mostrar para a face que nós conseguimos ser uma empresa muito mais diversa do que nós éramos 2 anos atrás. Léo? Boa. João, eu queria saber, você fez várias propostas, mas eu quero entender, tipo, qual é a sua prioridade, então, tipo, qual delas é a mais importante e qual é a prioridade para o CJ nesse momento. Isso sendo colocado em prática poderia alavancar nossos resultados, visto que a nossa situação não está tão boa. Bacana, Léo. Eu acho que o ponto de prioridade assim é a questão de começar a pensar em como essa implementação pode ser feita e planejar isso, né, a implementação, contando com um planejamento maior e perceber como que a gente pode considerar essa reprecificação na etapa de implementação considerando, né, os números reduzidos de horas diárias. Então, esse vai ser um momento que, num ambiente presencial, a gente vai ter que fazer vários testes, validar o que pode funcionar e o que não pode. Eu acho que a prioridade deveria ser isso e também a adaptação das soluções do CJ para novas soluções, no sentido de conseguir um maior, né, no sentido desse imperativo do MESH que nós temos atualmente, de desenvolver as soluções e sermos mais ativos no mercado. A partir disso, eu acho que a questão da promoção de eventos ela não vai ser tão importante assim num primeiro momento, porque numa volta ao presencial, as pessoas, né, a face vai estar mais engajada em outros pontos, mas aí depois que abaixar um pouco esse clima, acho que é o momento que a gente pode atacar para desenvolver mais e promover esses eventos presenciais, de forma que a gente faça isso antes do próximo recrutamento, que vai acontecer em agosto, para que a gente já colhe os resultados no próximo recrutamento dessa promoção de eventos assim, e dessa melhoria na imagem da empresa. Samuel? Perfeito. João, minha pergunta acho que complementa um pouco a do Gabriel, mas eu gostaria que você falasse novamente de diversidade e entrasse mais no mérito, vamos dizer assim, da manutenção da diversidade no ambiente presencial. Seria mais no que diz respeito à retenção desses diversos no ambiente presencial. Gostaria de saber, assim, sua perspectiva, você acha que isso tende a melhorar ou piorar essa questão da retenção e tal? Pelo menos quando você fala de diversidade aí, eu vi muito você falando de trazer
esses diversos, seja no recrutamento, enfim, durante o processo, mas hoje a gente lida com uma grande invasão desses diversos na nossa empresa. Eu gostaria que você falasse um pouco como que você garantiria essa manutenção e se acha que isso tende a facilitar ou não, olhando, vamos supor, pelo ponto de vista dos fruntistas, isso pode ser um problema ou não, e é isso. Olha, Samuel, realmente tem esse ponto, a questão dos fruntistas, eu acredito que seja um problema, porque eu acho que esse vai ser o grupo minoritário que vai ser mais impactado numa volta presencial, já que ele é o único que, assim, no primeiro momento, ele é o único que tem a questão da renda mesmo. Então, estar ocupado lá no CJ por 4, 5 horas por dia, todo dia, mais o deslocamento, é uma questão que pode pesar para quem tem demandas familiares, dependendo, né, de gerar alguma renda. Então, para quem precisa trabalhar, é uma situação bastante complicada, por exemplo. E para a questão mas eu acho que é o foco mais, a problemática está mais relacionada a esse grupo. A questão de pretos, pardos, mulheres e LGBTQIA+, no momento eu não vejo como pode ser impactado por uma volta presencial. Mas, bom, a solução que eu proporia realmente é a questão que já vai ser feita de fato nesse primeiro momento, que é a questão desse trabalho híbrido que a CJ vai fazer. Então, ter essa possibilidade faz com que isso facilite a vida de quem precisa, de fato, né, dos fruntistas. Então, que faça com que isso não seja um problema maior, um problema, né, que pode ser amplificado com uma obrigatoriedade de todo dia para a UFMG. Eu diria que isso deve ser tratado, eu diria que esse modelo híbrido de trabalho da CJ, a partir dos resultados que a gente obtiver, né, de desempenho no primeiro momento, se forem positivos, eu acho que eles devem ser implementados indefinidamente, mesmo depois. Tempo finalizado, João. Então, Paulo? Bom, João, trazendo um pouco mais aí para essa área de marketing, né, novamente, e pensando que a nossa empresa aí, ela tem uma cultura que tem que ser valorizada, tem que ser trazida para dentro da UCJ, também pensando um pouco nos nossos valores, missão, nossa visão também, e trazendo também junto aquele ponto que você elencou na sua proposta sobre, né, essa volta presencial ser uma ótima chance para fazer com que a gente essa imagem da UCJ e a essa divulgação e trazer ela bem clara para as pessoas da faculdade, enfim. Peraí, eu acho que eu não entendi muito bem essa pergunta. A questão da diversidade na empresa relacionado a como a gente pode trazer isso para... Como que a gente pode fazer uma divulgação eficiente e linkando tanto a cultura da empresa, né, fortalecendo ela e utilizando ela como uma forma de trazer pessoas à empresa. Bacana, Paulo. Eu acho que, bom, nesse sentido, isso deve começar também desde o recrutamento, assim. Na verdade, assim, eu acho que o ponto na promoção desses eventos que podem gerar bastante valor para a faculdade e, né, esses eventos linkados muito com a questão de diversidade, com a questão de mercado de trabalho, de consultoria em gestão. E, a partir disso, os alunos da face, eles podem entender melhor o que a gente faz, de fato, no CJ, diariamente, qual que é o nosso trabalho, quais são os desenvolvimentos, qual que é o desenvolvimento que a UCJ pode trazer para aquele potencial candidato, para aquele potencial, né, inscrito no processo seletivo. E aí, a partir disso, eu acho que tem que fazer um recrutamento bastante eficiente no sentido de mostrar que a empresa mudou, né, ao longo desses 2 anos, de ter aquela abordagem um pouco mais humanizada, um pouco menos, né, engessada e robótica, muito relacionada com a pessoalidade ali envolvida numa conversa, e trazer esses pontos da UCJ que já são trazidos hoje em dia, né? Então, por exemplo, a questão desses grupos internos que nós temos relacionados à diversidade, trazer o MEG muito forte também, que eu acho que é um grande driver de valor que essas pessoas podem encontrar na UCJ, é uma ótima oportunidade para fazer networking para o futuro, para desenvolver outras habilidades que a própria empresa júnior não consegue. Então, eu acho que esse deveria ser o caminho, assim, no nosso foco de atuação voltado para a face. Diogo? Então, João, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a questão de inovação, que vai ter um foco muito grande que a gente vai ter que ter nos próximos anos frente ao pé da rede. E, assim, na sua proposta, você fala um pouquinho da gente
adaptar algumas soluções que a gente já tem e trazer elas como sendo inovadoras, como foi feito no caso da Baiku. Gostaria de saber se tem algum outro plano de ação que a gente pode fazer para fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras de maneira mais ativa. Diogo, então eu acho que sim, eu diria que assim, não só assim, é importante que a gente fale, é necessário que no longo prazo a gente realmente consiga desenvolver novas soluções, dado que esse é um ponto do pé da rede que vai ficar aí por 3 anos e quem sabe por mais. Então, desenvolver de fato, desenhar novas soluções a partir da demanda dos mercados, sabe? Mas isso de fato exige bastante esforço, sim, da célula de projetos, e esse é um grande desafio no geral, né? Como foi feito na última solução que foi desenhada e desenvolvida, assim, foi a solução de estruturação comercial, e ela acabou que o esforço não valeu a pena, porque nós não conseguimos vender tantos desses projetos depois que ela ficou pronta, apesar de um esforço de 3 anos, assim, de bastante complexidade, desde desenho, de validação, por exemplo, implementá-la numa ONG para ver quais que seriam os resultados, vender esse projeto com um preço inferior para gerar um case, né, e a partir disso poder aumentar o preço e vender, de fato, para o mercado, para uma ampla gama assim, de empresas. Então, eu acho que o desafio realmente é pegar, identificar o quanto antes no mercado as dores que vão ser pautas num longo prazo, assim, de forma que a gente consiga, depois de grande esforço que a gente tenha, a gente possa, que o esforço vale a pena, sabe? Que no final a gente tenha essa demanda necessária, ainda que a gente possa suprir essa demanda no mercado no longo prazo. Boa. Consultores que tiverem perguntas podem levantar a mão. Adriano? E aí, João? Bom, então, voltando naquela questão lá do MEG mesmo, eu compreendo que a gente, a partir do momento que tivermos mais projetos transformadores, conseguimos realmente trazer essas questões, a gente vai conseguir ter mais temas, mais cases para estarem sendo mandados ao MEG em si, né? Mas a questão é que, pelo menos no último ano, a gente não conseguiu ter uma aproximação com o MEG para estar mandando esses cases, estar conseguindo mandar ativamente esses cases para o Brasil, né, como um todo, assim como a gente fez no EAMEG no ano passado, no caso. Então, eu queria saber, é mais nesse sentido mesmo a minha pergunta, então é por isso que eu estou voltando nela para trazer ela aí para você, porque eu compreendo, projetos transformadores, a gente consegue apresentar mais cases, mas como que você, atuando enquanto presidente, poderia estar buscando trazer essa aproximação? Seria mais nesse sentido. Acho que deu para entender. Sim. Bom, eu entendi, Adriana. Eu acho que o ponto, de fato, é fazer um mapeamento dos editais que serão expostos no MEG ao longo de 2022, por exemplo, sabe? Em 2021, isso foi feito, né, com a iniciativa lá de Cases MEG, e a partir disso, inclusive, que nós conseguimos enviar, a partir desse mapeamento realizado, que nós conseguimos enviar um case que foi o do EAMEG, e isso deve ser repetido no sentido de identificar quais são as tendências para esse ano, porque as tendências de 2021 eram inovação interna, mesmo assim, né, o projeto que foi apresentado, o case foi apresentado, foi de um projeto transformador que o CJ teve, mas se a gente conseguir, de fato, fazer esse mapeamento e trabalhar em cima, né, focar nossos esforços a partir do que foi identificado nesses editais, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, enviar mais cases e, consequentemente, apresentar mais cases. Boa, valeu. Davi? João, eu vi na sua parte de implementação você colocando como proposta a questão de mais dias para a implementação e, em compensação, esses consultores que estavam dentro do projeto trabalhariam menos, em vez de 3 horas, 1 hora e pouco, etc. Na sua visão, durante essa época, para o consultor, o ideal seria ele já começar a entrar em outro projeto, enquanto ele ainda está na implementação do antigo, ou ainda manter só nesse projeto até acabar o projeto? Davi, por uma questão de produtividade mesmo, eu acho que sim, ele deveria começar um projeto, né? Ele deve partir para o próximo projeto ao mesmo tempo que ele está fazendo a implementação deste outro, mas isso é um assunto complicado, né? Porque há uma questão aí de sobrecarga, mas o IC também ele não subiria muito, porque como o número de horas diárias seria muito menor,
essa sobrecarga ela não veria assim, não seria uma grande sobrealocação, seria muito diferente do que já foi acontecido no CJ no passado e teve sucesso por um tempo, mas depois não por muito tempo. Mas o ponto é, no ambiente presencial, eu acho que a gente está aberto a fazer todo tipo de teste nesse sentido, porque a dinâmica vai ser toda diferente, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir ser mais produtivo e mesmo que os membros sejam sobrealocados aí na implementação de um projeto que vai demandar um número menor diário de horas para ele, e no outro projeto que está começando ali, então, preparando para o kickoff, a imersão, eu acho que é um momento de a gente testar para ver se isso funciona ou não, mas se funcionar, eu acho que vai ser uma grande transformação na implementação, que na etapa de implementação que a gente faz atualmente, porque a implementação ela depende muito do ir e vir, de marcar reuniões e de validações e reajustes das soluções. Então, nesse sentido, é por isso que uma implementação mais longa, mais completa, ela faz mais sentido nesse contexto. Boa. Pedro? Aproveitando a pergunta do Davi, e lembrando também da proposta de ontem do Diogo, como que você pretende fazer essa conjunção de ideias que o Diogo trouxe de trazer um tempo maior de estudo antes do começo do projeto com essa sua proposta? Na verdade, assim, o próprio Diogo também, ele trouxe na proposta dele essa ideia, né? Então, é um alinhamento que a gente teve de trazer essa etapa de implementação no maior número de dias, no menor número diário de dias. Eu acho que uma coisa não impacta na outra. Eu acho que as duas podem acontecer de forma assim, complementar e que o impacto sobre, por exemplo, questão de atraso em projeto e questão de eficiência mesmo de comercial ali, eu acho que isso não vai ser tanto prejudicado. Hugo, Mas, tipo... Pode falar, Pedro. Não, eu ia só fazer mais uma perguntinha. Se você tinha uma ideia de, alguma ideia de quanta sobrecarga ia gerar, alguma mensuração para fazer? Olha, a questão é que no planejamento de projetos é contado como que o consultor trabalhando 3,2 horas por dia. Se de fato funcionasse dentro desse planejamento, o consultor trabalhando mais 1 hora por dia na implementação de outro projeto, né, a questão da sobrecarga seria uma carga diária ali de 4,2 horas por dia, que assim pode ser expandida ou reduzida dependendo muito da demanda atual. Tempo assim, finalizado, João. Antônio? João, hoje a gente está com um gap de 90 mil para chegar no farol verde de alto crescimento, 90 mil reais. Então, o que você acha que a gente devia fazer para preencher esse gap e bater nossa meta? Ou você acha que a gente já está no caminho certo, não tem que fazer nada? Olha, Antônio, eu acho que sobre isso, uma parte desse problema já vai ser mitigada com a volta ao presencial, porque a gente vai conseguir atender a uma nova gama de clientes, assim, que demandavam de nós um projeto que no dia a dia, indo na empresa do cliente, então, desse contato presencial, estando dentro da empresa. Mas outros pontos que eu acho que são bastante interessantes também, que até conversando com o Luiz Fernando Marinho, ele foi diretor de projetos quando o CJ estava com um faturamento máximo, assim, em 2019, quando a CJ bateu $500 mil de faturamento. Ele disse que todas as técnicas que eles faziam iam muito também com a questão do customer experience, assim. Então, a questão de, por exemplo, sei lá, desde dar café durante a negociação das reuniões e dar brindes e todas as questões que até o Adriano trouxe ontem, eu acho que isso é muito válido porque o próprio cliente, ele fica na obrigação de fechar no negócio, no cliente potencial, ele fica na obrigação de fechar o negócio. E também no máximo de conteúdo que a gente consiga gerar durante essa semana que está sendo elaborada a proposta para ser enviada ao cliente, sabe? Eu acho que esses foram pontos que ele me passou que eu acho que faz bastante sentido a gente implementar numa volta ao presencial, assim, tentando, né, aumentar as vendas de fato sem precisar baixar muito a hora. Hugo, quanto tempo a gente tem? 4 minutos. Então, diretores, se tiverem perguntas, podem levantar a mão. Tem alguma coisa para perguntar, Hugo? Pode ir.
Agora eu esqueci. Peraí, deixa eu ver. Show. A minha pergunta, João, ela vai muito na linha de pontos que você já citou ao longo da apresentação, que você tinha citado também, que você trouxe na sua própria proposta, que é com relação a projetos transformadores. Você falou que na sua proposta, né, que o ano passado a gente não bateu a meta, porém a meta era de 3 projetos no segundo semestre e a gente bateu a meta com 4 projetos e foi recorde histórico no CJ, nunca tinha acontecido de bater a meta de projetos transformadores em nenhum semestre antes. Então, queria que você revisasse sua análise em cima disso. E outro ponto, eu queria que você alinhasse também a própria proposta de case, que você já comentou anteriormente, que a gente, teoricamente, não teria case para apresentar, porque a gente não teria projetos transformadores. Porém, a gente teve, no ano passado, 4, e dos 4, 5 no ano, e dos 5, apenas 1 a gente utilizou para case. Não, beleza, Hugo. Eu acho que esse ponto eu realmente devo ter me confundido, assim, durante as minhas análises. Eu imaginava que, inclusive nos relatórios de gestão, se eu não me engano, estão falando lá que é a meta trimestral, então eu acho que pode ter gerado alguma confusão com relação a isso. Não estou falando? Bom, então, de qualquer forma, deve ter uma confusão minha mesmo com relação a isso. Bom, nesse sentido, já que bateu uma meta histórica do CJ, né, de projetos transformadores, a questão do alinhamento com os cases, né, dos cases enviados e apresentados com os projetos, eles devem ser muito relacionados realmente ao mapeamento do que o MEG quer que a gente envie e do que a gente apresente, sabe? Então, do ponto de vista de, por exemplo, ano passado nós só enviamos um case, eu acho que é o papel da presidência, tipo, mapear onde que a gente pode estar atuando e conseguir enviar os cases a partir dos projetos que a gente desenvolveu. A partir disso, como em 2022, né, deve ser diferente do que foi no ano passado, eu acredito que, a partir disso, deve ser nossos cases, né, eles devem ser reavaliados a partir das diretrizes que o MEG mesmo dá para a gente. Qual vai ser a diferença desse ano para o ano passado? Bom, no ano passado foi muito focado em inovação interna. Esse ano ainda não tem uma prioridade, eu ainda, pelo menos não que eu saiba, porque não foi feito um mapeamento com relação a isso ainda. Mas como um dos focos de atuação que são muito caros ao MEG é a questão de inovação para projetos para o mercado, eu suponho que dessa forma... Finalizado, João. Gerentes que tenham dúvidas podem levantar a mão. Samuel? Show. João, quando a gente fala de engajar com o MEG e tal, com o MEG, eu penso muito numa perspectiva um pouco contrária a isso, conseguir engajar os nossos membros com o MEG para a gente conseguir, como empresa, engajar com o MEG. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, o que você acha assim, que poderia realmente contribuir para que a gente, hoje aqui dentro da UCJ, a gente construa uma cultura do MEG, a gente tenha mais pessoas, vamos supor, na central e traga um pouco esse engajamento com até um PE do MEG mesmo, com o intuito do MEG, e também de forma análoga à estratégia da empresa. Se você puder responder primeiro esse do MEG, caso sobre tempo, você fala um pouco como que a gente pode engajar esses membros com a empresa, que eu acho também que é um negócio muito pertinente da gente discutir hoje. Com a estratégia da empresa, perdão. Entendi. Não, beleza, Samuel. Eu acho que, nesse ponto, o engajamento com o MEG, eu acho que ele deve vir realmente no ponto que eu ia falar na resposta do Adriano, mas não deu tempo, que é o exemplo pela liderança, sabe? Então, se as lideranças, elas participam da central, se elas participam da PGENG, isso pode ser repassado para os consultores, para os trainees que vão entrar daqui a pouco na empresa, esse espírito de MEG mesmo, porque acho que a gente pode gerar muito valor em cima disso na questão de outras habilidades que podem ser desenvolvidas ocupando esses cargos, né, tanto na federação quanto no próprio grupo central, porque eles atuam de outra forma, né? Então, eu acho que esse é um ponto que há um outro crescimento aí, e além disso, a questão de networking e de fato, relações interpessoais ali que podem ser desenvolvidas, e a questão de ritos dentro desses cargos ocupados dessa forma. Eu acho que isso deve ser repassado para
para os consultores, sabe? Então, a partir do momento em que as lideranças elas ocupam esses cargos e elas mostram para os consultores o desenvolvimento que elas estão tendo, as oportunidades que aparecem para elas nesses ambientes, eu acho que os consultores tendem a se engajar mais no MEG de uma forma geral. Agora, sobre a estratégia, vou tentar falar rapidinho. Eu acho que é muito o que eu falei de tentar atrelar a estratégia às metas que a gente tem e o que a gente vai, assim, qual que vai ser a recompensa que a gente terá se a meta for atingida, sabe? Tempo finalizado, João. Hugo, a gente tem quanto tempo? 1 minuto. Tá, então pode perguntar, Gabriel. Bom, vou manter nessa linha a questão de engajamento e também puxando um pouco para a questão de pertencimento, que é uma situação que às vezes a gente enfrenta em alguns cenários dentro da UCJ, e alguns picos assim, de motivação e de engajamento com a empresa. E eu queria que você associasse isso não mais ao MEG, como você fez agora, mas em relação à cultura da empresa. O que você acha que está faltando em relação a isso e como que a gente pode associar esses dois fatores? Bom, Gabriel, eu acho que isso está muito associado também ao fato de que a gente não está tendo uma grande geração, um grande driver de valor do CJ, que é o dia a dia ali, o contato e as amizades que surgem a partir disso. Então, tendo estabelecido uma volta presencial, acho que esse problema vai ser mitigado dessa forma. E a partir disso, eu acho que a gente vai se comportar mais como um time também, em prol de metas que, né, estão sendo estabelecidas. E eu acho que outro fator que pode ser muito importante também, que eu já até comentei isso brevemente, é a questão de trazer os membros antigos do Centro CJs para perto da empresa de novo, para que eles possam, assim, basicamente, né, mostrar para a gente como que eles atingiram grandes resultados e que nos engajem também a alcançar esses resultados parecidos ou até superiores. Então, eu acho que dessa forma a gente pode saber uma cultura maior de resultados ainda, com base no que foi feito em 2015, 2016, 2019, por exemplo. Bom, então, tempo finalizado, Hugo. Em 2 segundos. Mas show, então, gente. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. E aí, agora... Obrigado, pessoal. Obrigada, João. Vou parar aqui também a gravação.